Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Como sempre, trazendo aqui uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Nós estamos em uma série das parábolas de Jesus e hoje vamos tratar de uma parábola bem particular que é conhecida como a parábola do construtor da torre. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. Jesus, ele diz assim: Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Bom, essa parábola, ela é fantástica porque nela aprendemos que para seguir a Jesus não basta apenas fé e boa vontade. É necessário fazer algumas contas na vida. Essa parábola, ela tem a ver com seguir a Jesus não em termos gerais, tá? Não é uma coisa assim que todo cristão vai precisar fazer. Ela está relacionada com os discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que têm um chamado, né, mais específico, mais especial para seguir a Cristo de uma maneira diferente, de uma forma resumida, os que são chamados a pregar, ensinar o Evangelho do Senhor Jesus. Veja o contexto nos versos anteriores. No verso 26, por exemplo, Jesus ele fala assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser o meu discípulo. É claro que quando Jesus ele fala isso, ele não está dizendo para você ser o chato da família, que aborrece todo mundo, que chateia todo mundo, que entristece todo mundo. Não, não é isso. Ele está usando uma linguagem forte para mostrar o nível, né, de devoção que você tem que ter para com Deus, para com Cristo. Tá? Ou seja, é um nível de devoção tão superior à família que faz parecer que você aborrece a família. E é interessante esse contraste porque aqui na Terra não tem nada mais importante do que a nossa família na vida. Né? Se você perder, Deus o livre e guarde, toda a sua família de uma vez, praticamente a sua vida acabou, não é verdade? A família é o círculo social onde você ama e é amado. Né? É o que dá sentido à vida. Tá? Veja aqueles que crescem sem pai, né? O quanta falta eles sentem disso. Aqueles que crescem fora de uma família, quanta falta eles sentem disso, não é verdade? Então, Jesus está pegando algo que é muito importante para nós nessa terra, nessa vida, que é a família, e dizendo, olha, você tem que amar a Deus, você tem que ter uma devoção a Cristo tão superior à devoção que você tem à família, que vai parecer que você está aborrecendo todo mundo, vai parecer que você não gosta da família, de tão superior que é, entendeu? Mas você gosta, você ama, só que você tem que amar mais a Cristo. E com isso, né, com essa parábola do construtor da torre, Jesus ele quer dizer o seguinte: se você que foi chamado por Deus, você quer pregar, quer cantar, quer evangelizar, quer ensinar, você quer ser um pastor, você quer apacentar, quer ganhar almas de uma forma geral. Né? Então, se você tem um chamado desse tipo, de ganhar almas de alguma forma, e nesse momento não tem condições de colocar Cristo acima da sua família ou acima de qualquer outra coisa na sua vida, então nesse momento você ainda não pode ser um discípulo do Senhor Jesus. O que Jesus está ensinando com essa parábola é que é necessário um período
de planejamento, um período de organização. Assim como para construir uma torre, primeiro você tem que sentar e colocar no papel, fazer planos, né, projetar, olhar para o seu orçamento. Da mesma forma, para ser um discípulo de Cristo, ou seja, atender um chamado especial para ganhar almas, é necessário antes organizar a sua vida. Tá? Esse é provável um dos motivos pelos quais Jesus não começou o seu ministério com 12 anos. Embora com 12 anos sabemos ele já tinha muita capacidade. E também não começou com 20 anos ou com 25, mas ele começou com 30. O que ele fez dos 12 aos 29 anos? Ora, ele estava sentado, fazendo as contas, se organizando, se planejando, para que quando ele começasse a construir a torre dele, o seu ministério, ele pudesse finalmente terminar. Então é isso que ele está dizendo, né? Não basta você falar assim, olha, eu tenho os imprevistos, mas sim, eu aceito, eu não estou fazendo nada, eu quero ser um discípulo. Tá? Ou seja, não basta ter fé e boa vontade para seguir Jesus, tem que ter um pouco mais do que isso. Tá? A pessoa que quer atender um chamado, que quer seguir a Jesus, exercer um ministério de qualquer maneira, né, é como se essa pessoa estivesse querendo comprar estando desempregada. Como que você faz dívida se você não trabalha? É o mesmo que querer tirar cartão de crédito se o seu nome está sujo. É o mesmo que querer ter uma boa reputação sem fazer absolutamente nada. É o mesmo que querer receber salário sem trabalhar. Ou seja, não faz sentido você querer construir uma torre, ou seja, ser um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, exercer um ministério na presença de Deus, mas não fazer uma preparação antes. É por isso que tem muito aventureiro, né, que sai por aí, daqui a pouco está passando necessidade. Ele não se preparou antes de começar o seu ministério. É o mesmo que você querer ser um cristão só porque vai à igreja, mas não vive a palavra de Deus. O que Jesus está ensinando aqui, né, nós podemos resumir em um simples diálogo. Né? O que você quer? Eu quero ser um discípulo. Você quer ser um discípulo, mas você tem condições para isso? Não sei, vamos ver. Ora, se não tem condições, então faça as contas, verifique, analise. Né? Você tem que sentar, pensar, raciocinar, planejar, organizar, se programar, preparar a sua vida para isso. Você já viu por aí casamentos que acabam sendo desfeitos por causa do ministério? Porque o marido ou a esposa passa tempo demais no ministério e vai deixando a sua família a desejar, vai deixando as outras áreas da sua vida a desejar, fazendo falta, porque não fez uma programação, não se preparou inicialmente. Tá? A torre, ela representa isso, o seu ministério, né? Você está construindo, né, o ministério chamado, sendo um discípulo, um seguidor de Cristo, e o fato de não conseguir terminar a torre é que você parou no meio do caminho, né? As coisas não saíram bem, não deram certos, não deu muito certo as coisas, e aí as pessoas vão passar e vão falar, olha aí, né, um homem que começou a construir uma torre, começou uma vida com Deus, um ministério, um chamado, mas ele não chegou ao fim, ele não concluiu. Né? A igreja fechou, parou de pregar, voltou atrás, está fazendo tudo que antes ele pregava contra. Tá? É por isso que, em seguida, né, dentro dessa narrativa, lá nos versos 34 e 35, Jesus fala sobre o sal da terra, que se ele perder o sabor, ele não presta mais para nada. Então você, na sua carreira, na sua jornada ministerial, né, se não fizer um bom planejamento antes de começar, você pode acabar sendo como o sal, que no meio do caminho perde o sabor e não terá mais utilidade, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Tá? Nós temos que fazer as contas. Né? O que falta para você construir a sua torre? O que falta? Faça a pergunta, o que falta para você construir a sua torre? Para alguns, de repente, falta ainda ser um esposo exemplar e fiel.
Como que você quer exercer o chamado se você ainda não consegue administrar nem a sua casa, nem o seu casamento? Para alguns, talvez ainda falta ser um membro fiel à sua congregação. Aquela pessoa que não é fiel à sua congregação e um dia se torna pastor ou pastora, sabe o que vai acontecer? Ela também vai ter membros igual ela foi, ou que não são fiéis à congregação. Para alguns, para construir a torre, ainda falta ser um obreiro aprovado. Para outros, talvez ainda falta controlar a língua, né, para não falar coisas torpes. Para outros, quem sabe, ainda falta orar e ler a Bíblia todo dia, ou seja, uma vida de oração, uma rotina de oração, uma rotina de leitura bíblica. Porque imagina, você começa o seu ministério pregando, pregando e de repente o combustível acaba, você já não tem mais o que pregar, né? E as oportunidades estão aí, você tem que pregar amanhã, depois de amanhã, no domingo, todo domingo e etc. E você já está vazio de Bíblia, porque você não tem uma rotina de leitura. Imagina isso, que triste. Tá? Para alguns, talvez ainda falta priorizar o reino de Deus, né? E ser generoso nas ofertas. Como dizem, né, amigos pastores, meus amigos pastores falam muito isso, né, que já viram muito esse caso. A pessoa não é generosa na oferta, ela não é dizimista fiel, e quando ela chega lá em cima, que é a vez dela, né, de ensinar essas coisas, ela vai ter membros, ela vai ter pessoas ali que também não são. Tá? Para outros, quem sabe ainda falta ter uma boa reputação diante dos ímpios, né? Diante da sociedade. Como que você quer ganhar almas se o mundo olha para você e vê um monte de defeitos? Como você quer ganhar almas se tem ímpios que são mais corretos moralmente do que você? Se tem ímpios que estão com a vida mais organizada do que a sua? Então, é isso que Jesus está ensinando, né? Você quer construir uma torre, quer ser um discípulo do Senhor, quer exercer o ministério? Então, calma, respira fundo, faz um planejamento, se organiza, né? Programe a sua vida, veja como que vai ser isso, né? Com a sua família, como que você vai dividir o tempo, né? A atenção para uma coisa, para outra, entendeu? É isso o que Jesus está ensinando na parábola do construtor da torre. Amém? Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais e continua por aqui que nós vamos ainda trazer a interpretação de mais algumas parábolas do Senhor, né? Essa série de parábolas está numa playlist aqui do canal onde você pode encontrar todas elas, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.